com a médica neurocirurgiã e intervencionista da dor, Vanessa Schmidt, que já está aqui conosco. A conversa é sobre neuropatia diabética, uma complicação da diabetes. Nossa convidada explica sobre prevenção, sintomas, diagnóstico e, claro, tratamentos. Conversamos agora sobre neuropatia diabética, a complicação mais frequente e incapacidade da diabetes, enfermidade que atinge mais de 16 milhões de brasileiros. Nossa convidada para explicar sobre o assunto é Vanessa Schmidt, neurocirurgiã e médica intervencionista da dor. Querida, eu vou te chamar de Xará, posso? Que assim a gente quebra o gelo. Doutora Vanessa, seja bem-vinda ao programa. Gratidão por ter conseguido um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Vamos começar desde o início. O que é a diabetes? Ok, primeiro, boa tarde, Tiago, boa tarde, Vanessa, boa tarde ao público. E, bom, o diabetes é uma doença que realmente tem um impacto mundial importante, né? Ela é uma patologia onde os níveis de glicose estão aumentados e por uma deficiência de uma substância chamada insulina no organismo, né? Então, ela pode ocorrer tanto em crianças, que é a chamada diabetes tipo 1, né? Que ela é autoimune, então o paciente já nasce com essa dificuldade de produção de insulina. E tem o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que já surge por algumas alterações relacionadas aos hábitos também, não só tem fundo genético. Sim. Certo? É basicamente isso. Então, o que é a neuropatia diabética? A neuropatia diabética é uma das complicações que ocorrem no diabetes. Quando os nervos do organismo, os nervos periféricos, né, que a gente tem os nervos centrais, que são do cérebro, da medula, e a informação do cérebro e da medula chegam na periferia, nas mãos, nos pés, nos órgãos, pelos nervos periféricos. E quando esses nervos são machucados por esse excesso de glicose no sangue e por outras alterações que a diabetes causa no organismo, por estarem machucados, causam alterações na sensibilidade e também na nossa força e também no nosso equilíbrio. Então, há uma repercussão muito grande para a gente quando os nervinhos periféricos, né, a chamada polineuropatia ou neuropatia diabética, ocorre. Bem, você já falou basicamente como é que ela se apresenta. Como é que a gente consegue identificar os primeiros sintomas da neuropatia diabética? Ok, ela vai ocorrendo conforme a diabetes vai evoluindo. Então, aquele paciente que tem um bom controle da glicose, ele faz as atividades físicas dele, ele toma direitinho o remédio dele, é um paciente que vai estar menos propenso a ter esse problema. Mas aqueles pacientes que têm um descontrole um pouco maior, eles começam a perceber alteração de sensibilidade, aonde tinha um toque, agora você sente dor, algumas queimações, principalmente mãos e pés, formigamentos que podem evoluir até a perna, até aqui em cima no braço, algumas pontadas fortes e às vezes ela é percebida até por alteração de equilíbrio, dificuldade de andar. Então, são sintomas que são alertas para a gente pensar, posso estar com uma alteração chamada neuropatia relacionada ao meu diabetes. Então, qualquer diabético pode desenvolver uma neuropatia? Sim, qualquer diabético. Sendo que, repito, quem tem o maior controle, quem tem hábitos mais saudáveis, vai ter menos propensão a ter essa complicação. Quem tem mais descontrole, principalmente da sua dieta, e não toma direitinho os remédios, vai ter uma maior propensão, mas os dois grupos podem ter neuropatia diabética. É possível prevenir a neuropatia? Sim, quando nós conseguimos manter essa glicose bem adequada, quando nós prestamos atenção em alguns cuidados que nós precisamos ter quando somos diabéticos, por exemplo, ter um calçado adequado, que não aperte muito o pé, para não diminuir a circulação na região, para não machucar o pé. O diabético ele tem dificuldade de cicatrização também. Então, se eu tenho mais machucados, se eu tenho locais onde entra uma bactéria, uma infecção ali vai inflamar, vai facilitar que os nervinhos também se machuquem na região. Então, essa é uma das medidas importantes, né? Cuidar dos pés, hidratar bem a pele para que não surjam aquelas fissuras, principalmente nos pés, mas também nas mãos, que podem aumentar também a porta de entrada de bactérias e processos inflamatórios.
E o principal sempre, cuidar do diabetes em si. Cuidando do diabetes, você vai estar cuidando da sua polineuropatia diabética. É possível uma pessoa desenvolver a neuropatia sem ter a diabetes? Sim, existem outras causas, né? Sim. O diabetes, ela cursa nos pacientes, por exemplo, adultos que desenvolvem a diabetes, quando passa de 70 anos de idade, cerca de 50% desses pacientes com diabetes vão ter essa neuropatia diabética. Mas tem outras patologias que levam a ela, por exemplo, triglicerídeos aumentados, pacientes obesos, pacientes com problemas de tireoide, aqueles pacientes, por exemplo, que têm câncer, fazem quimioterapia, podem ter uma neuropatia periférica também, né, que não tem a causa diabética, né, o diabetes. Também pode ocorrer nesses casos. Normalmente, o diagnóstico da neuropatia diabética, ela é clínica? Sim, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, quer dizer, o seu médico, junto com as suas informações adequadas, bem explicadas e respondendo às perguntas dele, junto com um bom exame físico, ele pode sim detectar que você está com um quadro de neuropatia. A gente usa o martelinho, vê os reflexos, testa a sensibilidade, se é diferente de um lado, do outro, né? Percebe se esses formigamentos já estão acontecendo. Então, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, mas existem sim alguns exames que auxiliam, né? Existe um exame chamado eletroneuromiografia, principalmente quando o quadro está um pouco mais avançado, ele consegue documentar essa neuropatia, esse machucado dos nervos. E existe também a termografia, que é um exame que identifica numa fase muito inicial a polineuropatia de fibras finas, que é a fase inicial da neuropatia. A neuropatia pode ser confundida com a fibromialgia? Pode, porque o paciente pode ter dores espontâneas, né? Então eu citei situações em que toca e dá dor, não era para sentir dor, era para sentir o toque. E a fibromialgia, por exemplo, também tem isso, né? A gente vai dar um abraço, não me abraça, eu estou com dor no corpo inteiro, até no fio do cabelo. Então, sim, existe um diagnóstico diferencial, quer dizer, a gente precisa diferenciar uma doença da outra. Mas a neuropatia diabética, como fala o nome, ela é uma doença dos nervos, ela é uma dor neuropática. E a dor neuropática, ela tem características muito precisas em relação à sua identificação. Por isso que a gente conversou. Um bom papo, uma boa conversa no consultório, associada a um exame clínico, ajuda a diferenciar as duas doenças. Você falava que a neuropatia tem relação diretamente com o controle e tipo de qualidade de vida que o diabético tem. Crianças com diabetes tipo 1 tendem a desenvolver a neuropatia? Então, crianças, o diabetes tipo 1, ela geralmente exige o uso de insulina. Então, depende muito do manejo dos adultos com aquela criança, em relação à medicação, em relação à alimentação e em relação à presença de atividade física na vida no cotidiano daquela criança. Então, aquela criança que tem todos esses 3 fatores principais bem amarradinhos, é uma criança que não vai ter uma propensão a ter neuropatia diabética. Os adultos têm uma propensão maior justamente pelos outros fatores que também levam à neuropatia. Pressão alta, a gente falou, triglicerídeos aumentados, às vezes problemas de tireoide, a criança não tem isso, certo? Então, a criança vai ter menos propensão a ter a neuropatia, principalmente se ela tiver um controle adequado da medicação, que é a insulina dela. Perfeito, já temos participação do público para você, vamos lá. Participação do Osnival Porto, do bairro do Marizal. Ele pergunta, existem modalidades fisioterapêuticas específicas utilizadas em pacientes portadores de neuropatia diabética? Sim. Então, assim, o tratamento da neuropatia, ele é sempre multidisciplinar. Sim. A gente falou da importância do médico, então endocrinologista para controlar o diabetes, do neuro para poder ajudar nesses componentes relacionados ao controle da dor, do formigamento. O médico da dor também está habilitado a fazer isso. E o fisioterapeuta, ele entra de uma forma fundamental, porque ele pode fazer neuromodulação, que é uma modalidade da fisioterapia, que atua ajudando nessas dores, nessas alterações de sensibilidade, e naqueles pacientes que já têm alteração de equilíbrio, alteração de força, ele também ajuda na mobilidade e na recuperação de força. Participação chegando. Participação da Jéssica de Canudos. Ela pergunta, a neuropatia diabética tem conexão com casos de diabetes que necessitam de amputação? Boa.
Perfeito. Então, qual é uma das nossas grandes preocupações na neuropatia diabética? É que essa alteração de sensibilidade, ela leve à perda do nosso alarme, que é a dor. Numa fase inicial, dói desproporcionalmente. Numa fase já secundária, a gente tem perda de sensibilidade. Já estão tão machucados os nervos que eles vão parando de funcionar. E aí o local que a gente tinha que sentir, poxa, eu pisei num preguinho, pisei em alguma coisa que me alfinetou. Eu não vou sentir. Aquele prego vai entrar, aquele prego vai fazer um machucado importante. Eu vou botar a mão no local quente, eu não vou tirar. Ali vai queimar, vai expor tecido, vai infeccionar, vai inflamar. E aí a gente pode caminhar, junto com a questão da falta de vascularização que a diabetes vai causando na gente, a um quadro de perda de vitalidade do tecido que pode levar a gente a uma amputação. Então, uma das complicações da neuropatia avançada é exatamente ela estar junto com quadros de amputação de membros. Então, em outras palavras, quanto menor a sensibilidade, maior a necessidade de se perder o membro da amputação? Ou não? Porque quando nós não temos a sensibilidade, por exemplo, um ferimento, a gente não cuida. A gente, às vezes, demora dias para perceber que machucou embaixo do pé. Isso mesmo. E a evolução de uma infecção de processo inflamatório, junto com a dificuldade de cicatrização da diabetes, leva a um aumento de um quadro que poderia ter sido facilmente resolvido. Sim. Uma unha encravada que infecciona e eu não percebo por falta de sensibilidade, quando eu olho já está com pus, já está com toda uma dificuldade de cicatrização. E aí eu posso perder um dedo, posso acabar perdendo um pé, e isso, infelizmente, junto com as úlceras diabéticas, é um dos fatores que levam à amputação. E como é feito o tratamento ou controle dessa dor ou até da hipersensibilidade? Nós, neurologistas, médicos da dor, temos algumas medicações que são bastante importantes nesse tratamento. Tem medicações que são do grupo dos anticonvulsivantes, do grupo dos antidepressivos, algumas vitaminas que são utilizadas principalmente do complexo B, e junto com algumas outras medidas que a gente até conversou ainda agora com o Tiago sobre, que foi uma pergunta do público, junto com a fisioterapia. Sim. Tudo isso pode atuar de forma clínica e ajudar muito. A gente pode não reverter 100% o machucado do nervo, mas melhorar muito a qualidade de vida do paciente, melhorar as dores, melhorar o andar, a força. O uso de medicamentos sem qualquer orientação médica pode mascarar e até agravar o problema? Com certeza. Então, assim, o médico, ele tem o momento certo para entrar com o tipo adequado de Sim. medicação, inclusive o tipo adequado de analgésico, Se eu criar uma diminuição daquela dor sem critério algum, sem todo o restante do acompanhamento, eu posso tirar o sinal de alerta que nós conversamos, sobre o processo inflamatório, infeccioso. Então, o tratamento ele é muito bem-vindo para diminuir a dor, mas de forma adequada e bem orientada. Perfeito. Participação do público. Participação da Mirella do Satélite. Ela pergunta: a neuropatia diabética pode ser confundida com hanseníase, já que tem o processo de dessensibilização? Excelente pergunta. Perfeito. A hanseníase, um dos fatores iniciais do diagnóstico é justamente a perda de sensibilidade em uma região da pele. Então, quando a gente abre o quadro de hanseníase, que é a lepra, o mal de Hansen, a gente geralmente tem manchas que são chamadas hipocrômicas, quer dizer, elas são mais claras, e ali quando a gente toca a sensibilidade, ela é muito ruim. Só que lembre-se, o diabetes não tem isso no início. Ele tem isso numa fase mais avançada. No início a gente tem a dor, aumento de sensibilidade desproporcional. Então, o grande diferencial é exatamente esse. Quando numa fase mais avançada pode confundir, mas numa fase inicial eles são exatamente o oposto um do outro. Perfeito. Tem mais pergunta aí, Tiago? Temos. Bem, o diagnóstico precoce ajuda no tratamento? Ajudem muito, Porque é a hora que, se o paciente percebe o que está acontecendo, inicia o cuidado junto com o seu médico, ele não vai permitir que a fase mais avançada, em que a gente pode até caminhar para perda de movimento e evoluir para uma cadeira de roda, ou para um ostracismo, quer dizer, a gente se retirar do convívio social, porque não consegue mais sair de casa, não consegue ficar mais tempo andando por muito tempo, porque as dores incomodam demais, a gente evita que tudo isso aconteça. Então, numa fase inicial, medicações, fisioterapia, orientações adequadas de ajuste de hábitos
podem reverter de forma significativa o quadro. E numa fase mais avançada, poxa, mas eu já não estou nessa fase, eu perdi o momento certo de ir, ainda vale a pena ir? Vale. Na fase mais avançada, além desses cuidados, a gente ainda pode lançar mão de alguns procedimentos cirúrgicos para ajudar esse paciente. Não necessariamente cirurgias abertas, mas algumas cirurgias minimamente invasivas que podem ajudar muito o quadro desse paciente, mesmo numa fase avançada. Com certeza. Bem, considerando que 16 milhões da população brasileira possui ou convive com a diabetes, qual a verdadeira importância de uma dieta balanceada ou totalmente orientada para o controle da doença? Primeiro, vamos lembrar que o diabetes tipo 2, que é o do adulto, aquele que surge na fase adulta, um dos fatores que desencadeia o próprio aparecimento do diabetes são os maus hábitos de alimentação. Então, quando eu tenho uma alimentação muito rica, né, em carboidratos, que são os açúcares, muita massa, pouca verdura, poucos legumes, a gente acaba propiciando o início de um quadro que já estava lá subliminar, né? Que a genética da gente já tinha predisposição. Sim. Esses maus hábitos fazem com que a gente evolua para essa doença. Então, só o fato de nos alimentarmos de forma mais adequada pode até não só melhorar, mas impedir o aparecimento da doença. Sem dúvida. E qual o papel da atividade física também no controle da doença? É extremamente importante. A atividade física, ela diminui os níveis de glicose só pelo fato de estarmos nos exercitando, além de possibilitar que o nosso metabolismo haja de uma forma mais adequada para o controle do que a gente chama de estresse oxidativo que ocorre na diabetes. A atividade física aumenta a circulação sanguínea periférica e no cérebro e nos nervinhos periféricos e nos rins, que são todos órgãos que são afetados pelo diabetes, né, em termos de complicação. Então, a atividade física junto com a alimentação adequada são fundamentais. Nosso tempo já está quase chegando ao final, doutora Vanessa. Eu lhe anunciei logo no início como neurocirurgiã e médica intervencionista da dor. O que faz uma médica intervencionista da dor? A gente lança mão de procedimentos minimamente invasivos, quer dizer que não exijam grandes incisões ou anestesias muito grandes, etc., para ajudar no controle da dor. No caso da neuropatia, por exemplo, nós entramos em situações em que o nervo, além de machucado, está apertado, a gente vai lá e consegue abrir esse espaço, seja com uma agulhinha, injetando uma medicação, às vezes com pequenos procedimentos, ou a gente pode ir em grupos de nervos que ajudam a melhorar a sensibilidade e até a circulação desse membro, jogando medicações também com agulhas, e aí com isso a gente consegue melhorar a dor do paciente. Normalmente é o médico especialista que a gente busca diretamente ou ele vem acompanhado de uma outra orientação ou de outro encaminhamento médico? Normalmente o endócrino ou o clínico ou o cardiologista, o médico que está responsável pelo caso do diabetes, ele geralmente indica a necessidade desse profissional. Mas se você já é acompanhado por esses colegas e passou a sentir dores relacionadas ao seu diabetes, alguma dessas características que nós conversamos agora, você já pode ir direto para um neurologista ou um médico da dor, para que ele lhe oriente e lhe cuide no aspecto da dor, especificamente. Perfeito. Mais uma participação chegando. Tiago, é contigo. Participação do Leonardo do Reduto. Ele pergunta como lidar com idosos que têm sintomas de diabetes, mas são muito resistentes ao tratamento. Boa pergunta. O idoso, ele tem várias questões. O idoso, ele já tem uma propensão a não se movimentar muito, a não consumir muita água, né, o que pode levar também a probleminhas renais que, quando ocorrem, acabam colaborando para outros tipos de neuropatia. Então, esse cuidado com o idoso, o mínimo que ele dê conta de fazer atividade, não precisa ir para a academia e malhar, mas uma caminhada, ou levá-lo para uma hidroginástica da terceira idade, ajudá-lo nessa organização da alimentação, porque o idoso, normalmente, o que chega a ele, o que é oferecido, é o que ele acaba organizando com uma alimentação. Então, é importante a gente organizar essa alimentação em casa, né? Então, adequando às necessidades dele, as outras morbidades dele também. É aquele paciente que vai ter a pressão alta, que vai ter, né, outros probleminhas, artrose, etc. Então, adequando a esses outros fatores, ele deve sim fazer atividade física, ele deve ter um controle da alimentação e deve ser levado de forma regular
principalmente se ele começar a apresentar queixas, por exemplo, de dor, uma dessas que a gente conversou, queimação, pontadas, formigamentos, e não tinha uma causa ainda estabelecida, levar esse idoso ao médico. Perfeito. Participação. Participação da Lília do Guamá. Ela pergunta como a diabetes é capaz de causar cegueira. Boa pergunta. Então, o diabetes pode levar a dois quadros principais, né? Que é a retinopatia diabética, que é um problema lá no fundo do olho, na parte que os nervos chegam no fundo para poder levar a imagem para o cérebro. Então, ali o diabetes causa lesão e também na lente do olho, e causando a catarata. Né, a famosa catarata. Então, um dos sinais, às vezes, do paciente que começou um diabetes, pode ser a dor, pode ser a dormência, mas também pode ser dificuldade visual. A estimativa do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes diz que, até 2030, a doença atinja 21 milhões e meio de brasileiros. Dentro de um check-up natural que qualquer indivíduo deve buscar, né, pela saúde, que tipo de exame ele deve pedir para o médico passar no sentido de controlar o seu nível de açúcar no sangue? O exame mais básico e que normalmente é pedido por todo clínico, cardiologista, então a ida ao médico já vai provavelmente lhe proporcionar ser feito esse exame, é a glicemia de jejum. É o exame mais simples, que é a medida da glicose do sangue naquele momento. Existem outros exames mais avançados, hemoglobina glicosilada, tem o teste da insulina no sangue também, né, a prova insulínica, mas aí são testes mais avançados. O basal, que todo colega médico que faz um check-up costuma incluir, é a glicemia. Que maravilha. Doutora Vanessa, muito obrigada por sua disponibilidade mais uma vez. Você está com algum perfil nas redes sociais que possa disponibilizar para os nossos telespectadores? Sim, o doutora Vanessa Schmidt. A gente está lá à disposição. Eu agradeço mais uma vez a vocês essa oportunidade de estar aqui, ajudando a informar um pouco. Espero realmente ter colaborado. Então vamos lá. Controle do açúcar, alimentação balanceada e atividade física por uma vida melhor. Não é isso, doutora Vanessa? É isso mesmo. Aprendi direitinho. Vamos então a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para mais Sem Censura Pará. Até já.